Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma obra belíssima, Casa Velha, de Machado de Assis. Vamos analisar um pouquinho esta obra, mas desde já adianto que tentarei ser o mais breve possível neste vídeo. Afinal, este vídeo é basicamente uma análise, mas com um grande resumo dessa obra também. Se você vai prestar Unicamp, é fundamental conseguir conciliar os estudos das disciplinas, entre aspas, comuns, vou colocar bem entre aspas, como Química, História, Geografia, né? Junto com a leitura das obras obrigatórias que serão cobradas no vestibular. Neste ano, se você ainda não sabe, serão 9 livros obrigatórios, né, na lista de leitura obrigatória da Unicamp, e um deles é Casa Velha, escrito por Machado de Assis. O primeiro passo para se preparar para as questões, é claro, é uma leitura da obra completa. Mas, porém, entretanto, todavia, para uma compreensão ainda mais aprofundada, vale a pena ter em mente as principais características do livro para saber como ele pode ser cobrado na hora da prova, incluindo a comparação com outras obras e disciplinas. Então, sem mais delongas, vamos começar o resumo propriamente dito. Bom, Casa Velha é um romance realista com características românticas. Ai, como assim características românticas? Peraí. Como assim? Realista, né? Vamos lá. Como o realismo é, né? A definição dele. A definição barra analogia que eu trago aqui para ele é a análise, a anatomia do caráter. Então, o realismo basicamente é um movimento literário de análise, de anatomia do caráter, onde ocorrerão diversas críticas, dentre elas críticas principalmente à igreja, à família e ao Estado, tá bom? Bom, também críticas sociais, óbvio. O narrador é personagem... perdão, já tô me empolgando aqui nessa obra e esqueci de falar. Eu falei do romance realista, tá? E por que características românticas se é um romance realista? Beleza, vamos lá. Tem características românticas no que tange a obra conter um casal, e este casal não pode ficar junto, como se fosse um clichê, né? Um clichê romântico, tá bom? Já já você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, o narrador é personagem, mas a narrativa não é sobre ele, já que a sua postura é de testemunha dos fatos. Também vou explicar isso daqui a pouquinho, mas já adianto que o narrador é um padre. Rola aí uma crítica à sociedade patriarcal do século XIX e uma crítica à prática dos favores sociais. Vocês sabem o que são os favores sociais? Provavelmente você já deve ter visto ou passado por uma situação de favores sociais. Ou seja, alguém é favorecido socialmente em detrimento de sua condição, seja ela financeira, seja ela de posse, mas na maior parte das vezes envolve classe social. Tá bom? Bom, então vamos lá. Vou pro resumão agora dessa obra. A história, no geral, se passa no Rio de Janeiro em um período próximo a 1839. Para tudo! 1839 marca o fim do período regencial aqui no Brasil com o golpe da maioridade. De maneira extremamente simplificada, vamos lá, se você não lembra na história o que foi o período regencial e blá, 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 bom, o fim do período regencial foi resultado da disputa política entre liberais e conservadores. Os liberais estavam muito chateados, muito insatisfeitos com a regência do Araújo Lima, que era conservador. E aí eles falaram assim, a gente tem que reagir, agora é a hora. Então eles reagiram defendendo a antecipação da maioridade do príncipe do Brasil, que era o Pedro de Alcântara. Então teve aí o golpe da maioridade pelos liberais. Por quê? Porque os liberais conseguiram conquistar apoio da maior parte dos deputados e senadores aqui do Brasil, e aí eles falaram, bora fazer o golpe da maioridade, e agora o Pedro de Alcântara vai entrar no poder. Com esse golpe, o Pedrão de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e se tornou imperador do Brasil com 14 aninhos. Esse ato iniciou o segundo reinado e deixou os liberais insatisfeitos. Por quê? Porque foi retirado o poder das mãos dos conservadores. Bom, então, o pai do Pedro de Alcântara voltou para Portugal e o Pedrinho ficou aqui, coitado. Enfim, vocês vão perceber que tem uma certa personagem no livro que ela fica órfã. E aí, o fato dela ficar órfã tem um... Tudo bem, ela ficou... Não tá nada bem, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Não tá nada bem ela ficar órfã. Mas, assim, qual a correlação dessa personagem ficar órfã em um ano específico? Porque ela ficou órfã em 1831. Por que ela não ficou órfã em, sei lá, 1832, 1830, 1833, 1834? Porque em 1831 foi a época do golpe da maioridade. E aí, Dom Pedro abandona o Brasil. Então é como se o Brasil ficasse órfão. Então essa representação dessa personagem ficar órfã exatamente em 1831 simboliza o fato do Brasil, entre aspas, ficar órfão. Tá bom? Bom, então continuando, eu comecei falando que a história se passa no Rio de Janeiro em um período próximo a 1839, essa época do final do período regencial, beleza, até aí tudo bem. A obra é narrada em primeira pessoa, e ela parte da perspectiva de um padre que se propõe a escrever sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I.
O narrador personagem começa a sua preparação fazendo pesquisas, recolhendo materiais necessários e assim descobre uma casa onde poderia consultar periódicos ali, jornaizinhos e manuscritos que seriam valiosos para o seu trabalho. A questão é que essa casa, que é a chamada Casa Velha, pertencia a um ex-ministro e agora era habitada por uma viúva, né? Pela viúva do Dom Pedro I. O nome dessa viúva é como, né? Dona Antônia. E essa Dona Antônia tem um filho que se chama Félix. Nessa casa velha, além da Dona Antônia e do seu filho, moram agregados. Dentre esses agregados tem a jovem Cláudia, que também é chamada de Lalau. Com um jeito manipulador e carismático, o padre se aproxima dos moradores ali perto daquela casa velha, conquista a confiança ali da Dona Antônia e se envolve nas tensões familiares da casa, evidenciando assim certas contradições da formação da sociedade brasileira. Assim, ao longo da obra, é possível notar que o enredo gira em torno, na realidade, da história de amor entre o Félix, que é o herdeiro, né, do Dom Pedro I, e a agregada que mora na casa da Dona Antônia e do Félix, que é a Lalau, que é a Cláudia, e os seus desdobramentos, as intrigas que tem ao longo da obra. O romance entre esses dois é criticado pela Dona Antônia, que é a mãe do Dom Pedro do Félix. Por quê? Por que a Dona Antônia critica? Antes de eu falar o porquê que ela critica, é assim, a Dona Antônia, ela gosta, entre aspas, ela, na verdade não vou nem colocar aspas, ela gosta da Lalau, da Cláudia, que é a agregada da casa dela. Ela gosta da Cláudia, ela fala assim, essa menina é muito legal, essa menina é muito esforçada, ela gosta muito, ela adora a Cláudia, é uma pessoa, assim, muito boa pra ela. Ela abraça a Cláudia, tem momentos no livro, né, que ela abraça a Cláudia e tudo. É como se fosse uma filha da Dona Antônia, a Cláudia. Só que o fato dela ser agregada na casa, ou seja, ela é de classe o quê? Classe baixa. E classe média baixa, né? Mas mais para baixa. E a Dona Antônia é de classe alta. Poxa, ela foi, né? Ela é viúva do ex-ministro, né? Eu estava falando aqui o tempo todo que ela era a esposa do Dom Pedro I, mas não é. Ela é viúva do ex-ministro do Pedro I, né? Então, assim, ela vem de uma família muito rica, Dona Antônia, logo o Félix também é rico. E quem tá na casa dela, que é a Lalau, a agregada, ela não é rica, ela é pobre. E aí, a Dona Antônia ama muito a Cláudia, só que ela vai falar assim, você e o Félix não vão ficar juntos. Eu não quero, ela não vai falar isso diretamente pros dois, óbvio, mas ela vai demonstrar por feitos, por ações. E ela não quer de jeito nenhum que Cláudia e Félix fiquem juntos. Mas por quê? Simplesmente pelo fato de que a classe aristocrática, a elite, sempre tentará manter o status quo da sociedade. Ou seja, um rico não quer que o seu filho rico se case com um pobre, simplesmente pelo fato da aristocracia, da elite, querer manter o status. Meu filho é rico, então ele vai casar com uma pessoa rica e assim perpetuar essa classe ridícula. Brincadeiras à parte, mas vocês acredito que vocês tenham entendido o que eu quis expressar. E é isso, essa é a visão da Dona Antônia, né? Então, a Dona Antônia, ela não quer de jeito nenhum que eles fiquem juntos, e por conta disso, ela chega até a inventar uma mentira. Ela fala assim, já sei, vou inventar que o meu marido me traiu, e que o Félix e a Cláudia são irmãos, por isso eles não podem ficar juntos. E aí, como que ela vai disseminar essa informação pros dois, né? Porque eles estavam namorando e tal, na paquera, namoro pra lá, namoro pra cá. Só que a Dona Antônia falou, não, eu tenho que dar um basta nisso agora, porque eu não quero que eles fiquem juntos. Então ela chegou pro padre, que é o narrador do livro, né? Ela chegou pro padre e disse assim, ô padre, então, o Félix e a Cláudia, eles namoram. Só que assim, eles não podem ficar juntos. Aí o padre fala, mas por quê, né? Aí ela fala o seguinte, porque eles são irmãos. A Cláudia é fruto de uma traição. O meu marido me traiu, né? E aí ela começa aquele enredo todo, e aí o padre fala, assim, temos que impedir isso, porque não pode haver o incesto, não é mesmo? Então, aí o padre chega, conta pra Lalau, pra Cláudia e pro Félix que eles não vão poder ficar juntos, né? E tudo mais, porque eles são irmãos. E aí, o padre, no desfecho, né, no desenrolar da história depois disso, né? Então, Félix e Cláudia se afastam. O padre, ele se interessa muito por essa casa, né, como a gente falou no começo, e ele pesquisa, ele vê periódico, ele assimila documentos, ele vai, vem, não sei o que lá, é uma movimentação pra cá de documentos, e o padre vai investigando, ele fica vidrado na história daquela casa, daquela família e tal, e aí ele descobre, ele acha um documento, uma carta, na verdade, um bilhete, escrito pelo ex-ministro, que é o marido, o ex-marido da viúva Dona Antônia, que se refere a uma criança morta, um anjinho, na carta está escrito um anjinho, e ele se refere de um modo carinhoso. E aí o padre, ele começa a pensar, né, nossa, então, e esse anjinho, ele
pode ter sido fruto de um caso amoroso. E aí ele vai lá, conversa com a tia da Lalau, e ele descobre a verdade, de que a Cláudia realmente havia sido traída, só que a Cláudia e o Félix não eram irmãos, certo? Eles não eram irmãos, mas a Cláudia realmente havia sido traída. E aí o padre chega todo empolgado para contar pro Félix e pra Cláudia, afinal ele, agora, depois que ele descobriu a verdade, ele apoia o relacionamento dos dois. E aí a Cláudia vira pro Félix e fala, então, eu não quero mais nada com você, Félix. Mesmo sabendo que nós não somos irmãos, eu não quero mais nada com você. Ai, mas por quê? Porque ela descobriu, porque ela não gosta mais do Félix? Ai, é porque ela arrumou outro cara? Não. Aí é que vem o detalhe fascinante. É que a Cláudia fala assim, olha, eu não quero e não posso ficar, ou namorar, né, melhor dizendo, pra época ainda, namorar ou casar com um homem que foi fruto de um relacionamento não ofensivo, abusivo, talvez, que tenha desrespeitado a minha mãe. Ela sentiu que o relacionamento que a mãe e o marido da dona Cláudia tiveram foi desrespeitoso. E desrespeitoso para a mãe dela, né? E ela não queria desrespeitar a mãe já falecida, porque a Cláudia é órfã. Então, assim, ela vira para ele e fala: não posso ficar com você porque você é fruto de um relacionamento do qual eu não concordo. E então, acaba que. Só que eles ainda se amam muito, mas por conta disso, ela não fica com ele. E aí, o tempo passa, no final, o Félix se casa com uma mulher extremamente fútil, pertencente à mesma classe social que a dele, né, da elite, só que extremamente fútil, da mesma classe social que ele, mas fútil. E acaba que ele não a ama de verdade, ele não ama ela de jeito nenhum. Mas ele só se casa porque o tempo foi passando e ele teve que casar, entre aspas, teve, né, por conta da sociedade. Acontece que a Lalau também se casa com uma pessoa da mesma classe social que a dela, porém, acontece a mesma situação que o Félix. Ela não é feliz com ele, ela não o ama de verdade. E o que isso tudo quer mostrar pra gente? Casa Velha é um simbolismo, critica a mentalidade social da época, representa uma mentalidade social arcaica, e as relações internas da casa fazem alusão às relações de nepotismo, de favoritismo da sociedade, que é um microcosmo social. Então, assim, a elite, a aristocracia, sempre vai querer manter o status quo, vai querer manter uma pirâmide social que não usufrui de mobilidade. São poucos casos que exercem esta mobilidade, e até hoje nós vemos isso. Geralmente, né, quando você vai se relacionar com alguém, este alguém possivelmente pertencerá à mesma classe social que a sua, por conta de gostos, por conta de pensamentos, por conta de opiniões, até mesmo a cultura, a religião, tudo isso influi em um relacionamento. E geralmente você procura para se relacionar uma pessoa com pensamentos, opiniões, valores e objetivos próximos aos teus. Senão não tem muito sentido, sabe? Porque pensa, você, sei lá, um exemplo tosco, bem tosco. Você odeia rock, você odeia a futilidade da elite, você critica muito a elite por certas atitudes preconceituosas, contraditórias até mesmo. E aí você vai e se casa com um cara da elite que é totalmente ignorante, um cara ou uma mulher, né? Que é totalmente ignorante, que é preconceituoso, que não respeita nada e nem ninguém. E sendo que você defende valores e essa pessoa não. Então, a relação entre vocês, neste caso, né, neste exemplo, ficará muito complicada, porque não tem uma equidade, não tem uma conciliação, né? Então fica muito desgastante, muito difícil e acaba ao término. Então, por isso, tudo gira em torno dessa peripécia amorosa, mas esta peripécia amorosa vai fazer alusão direta à elite, ao pensamento arcaico e patriarcal da época também. Bom, a obra foi publicada inicialmente em formato de folhetim entre os anos 1885 e 1886 em uma revista carioca chamada A Estação. Apenas em 1943 a história se tornou um livro por conta dos esforços da crítica literária Lúcia Miguel Pereira, que fez o lançamento e a introdução de Casa Velha. Embora Machado de Assis tenha publicado a obra durante sua fase realista e seja considerado um autor desta vertente, vale destacar que a obra possui traços de sua primeira fase, considerada romântica, que é o que eu mencionei no começo. É possível dizer, portanto, que ela se apresenta como intermediária entre ambos os momentos do escritor. Casa Velha pertence ao gênero novela, que se caracteriza por ser uma narrativa mais extensa do que o conto e mais condensada do que o romance, e possui 10 capítulos. Além disso, o fato de a obra ser narrada em primeira pessoa, como em diversas obras machadianas, é algo importante para a trama.
Nada ingênuo, o narrador sabe manipular os demais personagens e é o grande articulador de boa parte das intrigas que ocorrem na narrativa. Outra característica muito importante e comum a outras obras nacionais do século XIX é a presença da figura dos agregados, indivíduos pobres que, devido a alguma situação específica, precisavam viver às custas de um senhor. A presença constante dessas personagens nas obras do Machado de Assis, especificamente, indica que essa figura era comum na sociedade do período, e isso ajuda a localizar a obra temporalmente, já que a data exata em que se passa a história não é revelada no livro. Entre as personagens também há uma clara distinção da posição social que cada uma ocupa e as ações do padre, que desejava casar Félix e Lalau, ameaçavam a ordem dessa constituição hierárquica. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não sai ainda que eu tenho um recado importante. Este vídeo tem parte 2. Então corre lá e confere, viu? Por quê? Porque esta foi a parte 1, explicação e resumo da obra, com pontos chaves para o vestibular da Unicamp. Porém, contudo, entretanto, todavia, no vídeo da parte 2, teremos aí um texto para analisarmos e questões para responder acerca deste texto relacionado a esta obra Casa Velha. Muito obrigada por assistirem até aqui, espero que tenham gostado e até a parte 2.